Imagine poder viver uma relação de afeto, uma união semelhante à que se pode ter com irmãs. É assim que o Dicionário Online de Português define a palavra sororidade. Indo um pouco mais na busca em significados, nós ficamos sabendo que a palavra tem origem no latim, soror, que quer dizer irmãs. O termo pode ser considerado, então, a versão feminina da fraternidade, que se originou a partir do prefixo frater, que quer dizer irmão. Assim, nós entendemos que vivenciar a sororidade implica em fortalecer o apoio e não a rivalidade entre mulheres. Nesse mês da mulher, em que temos episódios especiais com vozes femininas, nós vamos tratar justamente desse assunto com a Catrine Barroso e a Ingrid Souza. A Ingrid é assistente social e psicanalista, e a Catrine é psicóloga e atua como coordenadora de gestão de pessoas na Unimed Ceará. Bem-vindas, então. Olá, Catrine. Olá, Maísa, tudo bom? Tudo ótimo. Prazer ter você aqui, Ingrid. Olá, bem-vinda. Olá, é um prazer, Maísa. Gente, olha, não tem coisa mais atual do que a gente falar sobre isso, né? Sororidade. Na verdade, a palavra, ela muito recentemente ganhou mais amplitude. Eu percebi até que nos últimos tempos ela está ficando mais escondidinha, né? Mas é um tempo também de muitos julgamentos. Então, para vocês, qual é a importância de falar sobre esse assunto agora, sobre sororidade? Eu acredito, né, vou aqui iniciar minha fala, que nós vivemos num momento, né, da sociedade onde alguns apontamentos, algumas rivalidades, entre aspas, né, já não são tão mais bem aceitas, né, como no passado não eram, na verdade, eu acho que percebidas até. Acho que as mulheres, elas vêm numa luta muito forte, né, aí contra o machismo, contra algumas posições, né, masculinas, lutas de gênero mesmo, né? Então, se a gente trava uma luta para ter igualdade de gênero, né, nós precisamos buscar, né, essa união, né, essa harmonia aí, primeiramente, eu acredito, entre nós, né, mulheres. Perfeito, colaboro assim com a Catrine nesse lugar, né, de ter que estar mais próximo, mais unido, né? A palavra, como você bem falou no início, originalmente é isso. E você falou um pouquinho que também estava escondida, né? A gente nota que alguns assuntos surgem, né, emergem muito do que está aparecendo nas mídias. Então, e é o papel importante da gente estar aqui falando sobre isso, porque quando tem algum programa, algum reality que fala sobre isso, que traz à tona algo dessa importância, a gente começa a problematizar mais sobre o assunto. E então, daí a importância da gente estar aqui conversando sobre isso. Você falou do reality, né, Ingrid? Eu lembro justamente da Manu Gavassi falando sobre isso. É obviamente que outras tantas vezes o termo já havia sido usado, mas depois dali ganhou uma amplitude, né? E quando você fala de influencer, não é à toa, né? Acaba que essas meninas, essas mulheres acabam dando uma amplitude muito maior, né, a essas temáticas. Vocês já tinham ouvido falar? Quando é que vocês escutaram falar essa palavra, sobre esse assunto? E, aliás, vocês costumam conversar, ler mais sobre? Eu confesso, né, que para mim ele é um assunto mais recente. Porque você também é muito jovem, né, Catrine? Sim, eu tenho 30 anos. Então, E, na verdade, talvez a gente até já conversava sobre esse assunto, mas não trazendo essa definição muito específica, porque eu me reconheço muito como uma mulher que traz muita reflexão para si. E que eu acho que a sororidade é também falar um pouco disso, né? Assim, do quanto que eu estou falando, apontando muito para o outro e não trazendo esse olhar do que eu posso contribuir também. Mas da palavra especificamente, né, sororidade, eu acho que tem aí mais ou menos uns 2 anos, né? Que eu ouvi falar e aí o assunto foi se tornando um pouco mais forte dentro de discursos mesmo. Quando eu falei, né, que estaria aqui para falar sobre esse assunto, alguns colegas de trabalho estranharam, né, o nome, para você ver como ainda não alcançou. Embora elas conseguissem entender o seu significado de, isso a gente já faz, a gente se apoia, a gente se acolhe, a gente sustenta aqui uma a outra. Mas quando eu trouxe a nomenclatura, soou estranho.
você jamais vai ligar a isso, a irmandade, né? Lembra a soro, a qualquer outra coisa, menos ao que realmente é de fato. E a gente faz isso, como a Catrine falou, a gente faz isso quando a gente está, fala da minha profissão enquanto assistente social, quanto psicanalista, a gente cede essa escuta de empatia, de sem julgamento, de prestar apoio, e a gente não coloca no lugar, na nomenclatura que é. Então, mais uma vez, a importância de dar nomes às coisas para que ela tenha potência. Uhum. E também, vocês sabem, o que eu percebo, eu tenho bem mais idade que vocês, quase o dobro da idade da Catrine. Na verdade, está muito perto de fazer o dobro, viu? E desde muito pequena, eu lembro, inclusive, que na escola, eu não lembro quantos anos eu tinha, mas eu era muito menina e tinha briga entre as meninas. Eu brigava com as meninas, eu era meio, né, assim, meio, acho que um pouquinho estourada, não sei. E aí eu briguei uma vez com uma menina, cheguei a bater numa menina por causa de um menino. Olha só, você é muito criança e já tem esse ambiente de rivalidade, de competição, né? E quase sempre fica ali nessa coisa da relação, né, com os parceiros, com o namorado, com o crush, enfim, né, essa rivalidade que é muito presente. Mas aí, quando você vai percebendo, né, os benefícios de estar junto, né? Se tem ali uma rivalidade, não deve ser exatamente para apontar para outra mulher, né? Então, quer dizer, vocês já trazem, como a Ingrid disse, o termo está sendo praticado, colocado em prática, e aí às vezes a gente nem sabe como apontar, né, o porquê que isso está acontecendo. Mas aí acho que ganha todo mundo, né? Quando a gente, mesmo sem entender, a gente está praticando, não é isso? Perfeito, perfeito. Você falou uma lembrança aí, e eu lembro que isso é muito também da nossa criação. Como é que, quais são as nossas raízes? Você falou de uma lembrança escolar, e eu lembrei que, quando também na infância, eu tinha uma colega que estava com um problema no cabelo, enfim, todo mundo estava rindo dela, e eu levei isso para minha mãe em tom de brincadeira também. Ah, mãe, a fulana tá com problema no cabelo, Ana. E tá todo mundo assim, e você tá rindo por quê? Se fosse você gostaria que tivesse, olha, vou ensinar aqui, minha mãe é cabeleireira, vou ensinar aqui uma receita, você leva para a professora conversar com a mãe dela, e assim aconteceu, e assim a menina, nós nos tornamos amigas, né, a partir disso. Mas como foi potente a minha mãe chegar e dizer, olha, você tá rindo de quê? Se fosse com você, se fosse no seu cabelo, ó, vamos aqui resolver. Então, eu lembro que isso soou em mim, e é uma lembrança muito forte, porque olha onde é que está a sororidade. A empatia, a tua mãe dizendo que é empatia, colocar-se no lugar da outra, né? Perfeito. E que não é, e que há uns anos atrás, né, assim, talvez quando nós éramos criança, não era comum esse tipo, o tipo de educação, por exemplo, esse posicionamento da mãe da Ingrid, né? Na verdade, as mães deixavam aquilo muitas vezes passar, né? E essa rivalidade, né, que a Maísa até colocou, que ela vivenciou, né, na juventude, Não, eu era criança. Eu era criança, né? criança, uma menina muito pequena, gente. É por isso que me espanta, sabe? Que me veio assim, piscou a cena. Sim. E as mulheres, elas foram educadas muitas vezes a atingir mulheres dessa forma, né? De falar Uhum. mal do cabelo, falar mal do corpo, né? Chamar, ah, você é feia, né? E era uma rivalidade até sem conteúdo ali, simplesmente para alfinetar e atingir uma mulher de outra forma. Eu acredito que hoje as crianças, as meninas, elas já muito provavelmente são educadas de outra forma, no sentido, não fale do cabelo da sua colega, né, de uma criança da escola, não aponte quando uma criança tem sobrepeso, alguma coisa desse sentido, que antes não havia essa atenção, e isso vem, né, com as informações, com mais conhecimento, que hoje a gente tem mais acesso. Uhum. Essa história da briga, né, quando criança, de brigar com a outra menina, na realidade não tinha que brigar com ninguém, né? Mas se eu tinha alguma explicação a pedir, imagina, você é uma criança, não tem que pedir explicação a menino nenhum. Mas, trazendo para hoje, tinha que ter pedido explicação para ele, né? E Sim. não já ir Perfeito. direto brigar com a menina, né? É uma loucura isso. Imagine o ego desse menino, hein, Maísa? Então,
As cenas se repetindo, né? As meninas brigando com as meninas, as jovens, as mulheres Sim, brigando com as outras mulheres por causa de um cara que às vezes não tá nem aí pra nenhuma das duas, né? exatamente. É muito louco isso. Mas aí eu queria trazer para o ambiente de trabalho, né? Qual é a importância dessa união, desse não julgar, desse ouvir, da escuta que a Ingrid até já trouxe para vocês? Abrindo mesmo, né? Porque também no trabalho tem muito a coisa da competição, né? Porque, querendo ou não, você quer se destacar, né? No seu posto, mostrar ali as suas atitudes, enfim. E como é que fica a sororidade nesse ambiente de trabalho? Eu acredito, a Ingrid até chegou a mencionar, né, sobre a questão das colegas de trabalho que falaram assim, mas nós já nos apoiamos, nós já somos empáticas, né? Eu vejo muito que a nossa formação, né, a Ingrid como psicanalista, eu sou psicóloga, né, ela querendo ou não nos puxa, né, já naturalmente para esse lado do entendimento, da empatia, de entender aquela mulher dentro de um contexto e não só dentro de um fato isolado. Eu acredito que isso acontece de um processo mais natural. Mas falando também que hoje eu estou gestora, eu percebo sim que a competição ela se torna uma característica natural, podemos falar assim, e que a gente tem que estar toda hora ali puxando de si mesma para dizer assim, eu não vou entrar nessa, né? Eu não vou entrar nessa competição que não tem nenhum embasamento e que não vai me levar, muitas vezes, a lugar nenhum. Vou ali sempre estar me puxando para a minha essência. O que é que eu busco com isso? O que é que eu acredito dentro dessa atuação? Então, eu enxergo que essa é a forma como eu tento me manter ali, que talvez apoie, acabe apoiando outras mulheres também nesse processo. Aí que eu entendo, inclusive, como um processo de desenvolvimento. A gente sair disso, a gente precisa estar toda hora se policiando para não entrar nesse fluxo natural da competitividade, inclusive feminina, né, que é bem mais latente no dia a dia. E tem as questões, por exemplo, né, das posições diversas, né? A gente já falou aqui nesse mês justamente sobre as diversas tarefas, a coisa de ser multitarefa. Então, de vez em quando, eu me pego agindo de uma forma pouco afetiva, né, com algumas mulheres, no sentido do entendimento. Não estou falando de amor, que você não é obrigada a amar quem está no seu ambiente de trabalho, mas eu falo no sentido da empatia mesmo, né? E mesmo a gente tendo a compreensão de tudo isso, de que é bacana reconhecer o trabalho das outras mulheres e as dificuldades que elas passam, às vezes em função da nossa dificuldade, a gente acaba não olhando para a outra que está ali do lado com tanto quanto dificuldade quanto você, ou mais, muitas mais, né? Então aí às vezes a gente acaba perpetuando uma validação masculina até, não estou falando aqui de guerrear, de sexo de meninos contra meninas, mas estou falando das dificuldades que a mulher tem em casa, um filho doente, e ela tem que desempenhar as funções dela no trabalho, aí você fica estressada com o seu posto, e aí você esquece de que ela está com o estresse do posto, o estresse da casa, da família, de tudo que está dando errado. Não é uma loucura isso? Sobre isso, né? Falando de como é que isso acontece hoje. Como é que isso acontece hoje com as minhas colegas de trabalho no espaço onde eu estou? Eu lembro que quando eu voltei de licença maternidade, logo quando eu me descobri grávida, eu já tive muito apoio de mulheres que passaram pelo mesmo processo. E foi no processo de pandemia, que a gente não podia estar aqui no local presencialmente, tinha que ser home office. E eu lembro que eu fui muito bem acolhida quando eu voltei por aquelas que já tinham filho e sabia que o primeiro dia de trabalho era difícil. E como foi potente isso para mim, né? Como foi importante para mim voltar depois de um tempo de home office, de licença maternidade, com todas as inseguranças que a gente tem enquanto mulher, né, enquanto mulher que trabalha, que precisa desse trabalho, e como foi importante encontrar pessoas, olha, é assim mesmo, tá? Mas vai passar. Olha, dá medo, mas vai passar. Sabe, se você tiver alguma dificuldade, eu tô aqui. Então, isso também perpassa pelos laços que você constrói, pelos vínculos que você forma. E independente, como você falou, independente de amar ou não amar o colega, de ter afinidades ou não, perpassa pelo lado humano da coisa, pela essência humana, do cuidar do outro, de ter cuidado com aquele ser humano.
Graças a Deus eu consegui estar nesse lugar e também ser essa pessoa. Tento todos os dias, porque a gente é engolido ali pela multitarefa, pelas multirresponsabilidades, mas a gente tenta fazer um pouquinho, sim. Uhum. E é importante essa fala que a Ingrid trouxe, né, Maísa, quando ela retornou da licença e ela sentiu esse apoio. É muito importante quando a gente fala de estar dentro do ambiente de trabalho. É muito importante que esse apoio ele seja real. E não no sentido de eu ver, por exemplo, a Ingrid frágil, talvez sensível, porque está ali naquele momento de rompimento da rotina com a criança, e dizer assim, não, deixa a Ingrid, ela chora mesmo assim, porque acabou de ser mãe, né? Ela é forte, né? É uma loucura isso dessa. É, exatamente. Ela vai aguentar, daqui a pouco passa. É, Isso não é um apoio concreto, real, mas eu trazer algo para a Ingrid que de fato agrega aquele momento que ela está passando, né, como colega de trabalho, enfim, não até meio que menosprezar, né, é um apoio que menospreza muitas vezes o que a pessoa está vivendo. não é simples não, né, gente? Porque além da gente lutar com toda uma construção, né, social da gente, né, a gente é preparada, é educada, enfim, é formada para não olhar muito, né, para os outros e para as outras então, né. Sabe o que eu lembrei? O não olhar, eu lembrei também do se arrumar. Não tem essa história de que mulher se arruma para outra mulher? Isso, eu espero que um dia ninguém nem se lembre mais dessa expressão, não é? Porque, incentiva a rivalidade, né, a mulher não pode mulher nunca é amiga de outra mulher. Olha que loucura isso, né, indo para a questão da amizade. Então a gente vive uma luta cotidiana, né, para tentar se desfazer um pouco, desaprender um pouco isso tudo, né, a gente dá umas escorregadas ali no caminho, né. Mas vocês acreditam que a empatia, que a sororidade podem influenciar positivamente na saúde mental? E emocional de nós mulheres também? Total, eu acredito que tem, assim, um apoio, uma ajuda muito forte nisso, né, conforta muito a gente, contar com pessoas, né, querendo ou não, nós mulheres temos lutas muito semelhantes, e conforta muito, a gente ter ao nosso lado, né, contar com pessoas que estão sentindo, de alguma forma, um pouco da nossa dor e que compreendem aquilo dali, elas têm lugar de fala dentro do que eu estou sentindo também. Isso que você está falando, Catrine, tem a ver, por exemplo, com a questão de que não é toda mulher que eu vou apoiar, não é? Que você falou aí, desde que ela entenda, compreenda e tal. Porque se tem um pensamento que é radicalmente oposto ao que eu penso, aos meus ideais, à sociedade que eu imagino, né, que a gente precisa ter, se isso fere, sim, às vezes até a minha dignidade, aí eu não vou apoiar aquela mulher só porque ela é mulher. Sim, precisa haver identificação, né, eu acredito que é como todo relacionamento, precisa haver ainda assim a identificação, que eu também não posso passar por cima dos meus valores, do que eu acredito, somente para, não, porque eu preciso apoiar independente de qualquer coisa. Eu acredito que a gente apoia outra mulher porque a gente acredita nos valores que ela quer transmitir, né, na causa dela, no propósito de vida dela. Você falou aí sobre, Maísa, sobre como isso reverbera na saúde mental. É tão forte, né, tão potente. Teve aí alguns anos uma cidade no interior do Nordeste, acho que foi Pernambuco, se não me engano, que a violência doméstica é muito forte e as mulheres começaram a se proteger com apitos, fazendo apitaço. Uma determinada comunidade, elas começaram a distribuir apitos. Eu não sei ao certo como começou, mas quando uma começava a apitar, as outras que escutavam o apito começavam a apitar junto para inibir a ação do agressor. No começo, começou como chacota, mas ficou muito forte. Então, assim, você parar tudo que você está fazendo, porque está ouvindo, que a vizinha está apitando, porque ela está sendo agredida de alguma forma, e ir apitar também, é muito potente, né? Então, também soa como um fator de proteção que transpassa só o aqui e o agora, né? Ele é muito, muito forte. Você falou isso daí, né, do apito. Eu lembro que agora recente, no carnaval desse ano, na Bahia, foi proibido o uso de pistolas d'água. E aí eu quando vi aquilo, eu digo: "Pronto, agora a violência acabou no país". E foi isso o que o senso comum também disse. Aí eu fui ler sobre a história das pistolas d'água e era uma reivindicação antiga das mulheres, né, no Carnaval da Bahia, porque
tinha uma brincadeira assim de dar um tirinho de pistola d'água e parecia que ela tinha feito xixi, que ela tinha se urinado. E isso, claro que é uma cena que deixa todo mundo constrangido, né? Imagina você passar por isso, você não quer que as pessoas vejam. E tinha um pouco disso, não é só isso, mas tinha um pouco disso por trás, né? Então, às vezes a gente olha, a gente julga, não sabe exatamente o peso que aquilo tem, não é? Aí já faz o nosso julgamento, todo mundo quer emitir opinião, não é? Assim, de imediato, e não era nada daquilo, né? É muito louco. Aliás, como é que vocês acham que a gente pode promover essa união, esse apoio, essa sororidade de forma prática mesmo no nosso cotidiano? É tipo, você olhar aquele tópico e você colocar aquele tique verdinho, assim, né? Dessas interações com outras mulheres. Claro, no ambiente de trabalho, mas não somente. Eu acredito que, como eu disse aí no começo, isso precisa partir de nós mesmas. Não adianta eu falar de um assunto e eu, numa roda de conversa com amigas, estarem falando do corpo de uma mulher e eu reforçar aquela conversa. Uhum. A gente viu, trazendo o reality de novo, a gente viu nessa edição deste ano, né, que tinha lá a rodinha de homens falando, e um saiu depois e disse: Não, não, eu não falei porque eu fiquei com medo de falar, ser mal entendido. Não é bem assim, né, gente? E acontece nas rodas de mulheres, né? Sim, sim. E tá muito enraizado isso, é uma coisa que tem me incomodado cada vez mais, inclusive incomoda a mim mesma, né? Porque talvez por muito tempo, talvez eu entrei nesse movimento de encontra com uma mulher que você não viu há um bom tempo, e aí o primeiro comentário que você faz é sobre o corpo, né? Nossa, como ela engordou, nossa, como ela emagreceu. E naturalmente as outras mulheres vão entrando nessa conversa, afirmando aquilo dali, né? Sem entender todo um contexto, sem buscar entender todo um contexto que às vezes tem por trás, né? Daquele ganho de peso ou não, né? Da magreza, enfim. Então, eu acredito que a gente precisa se policiar cada vez mais e sermos realmente pessoas que propagam isso no sentido de podemos falar outra coisa sobre essa mulher. Não vamos falar do corpo dela, ou vamos dar a oportunidade de que ela fale, que ela traga o conteúdo pra gente, né, do que ela queira falar. Então, eu acredito que são nessas pequenas atitudes do dia a dia, junto com outras mulheres, até no acolhimento recentemente, eu me vi dentro de uma conversa que depois me fez refletir muito. Conversando com uma mulher, né, eu perguntei: oi, tudo bom? E aí ela respondeu assim: sim, só a vida que tá muito corrida. E no automático, né, ali no dia a dia, eu respondi: mas é isso mesmo, a vida é assim, Tipo, engole o choro, né? engole o choro e vai, né, não tem outra escolha. E depois eu parei para pensar, eu disse: nossa, Uhum. eu não acolhi o que naquele momento ela estava querendo me colocar. E aí eu fiquei pensando: eu vou voltar atrás ou não? Eu vou lá naquela mulher, e aí eu decidi ir. E voltei atrás e perguntei: tá dando tudo certo com o seu filho, em local tal? Porque quando eu pensei em não voltar, eu disse: não, numa próxima oportunidade eu faço melhor. E aí eu acredito que a gente precisa toda hora, nos nossos comportamentos femininos, né, como mulher, tá ali, né, revendo e refletindo sobre as nossas atitudes. Engraçado, né, vocês falarem isso, porque quando as minhas colegas escutarem, elas vão dizer: realmente é assim mesmo. Eu sou a chata nesse lugar, né? Porque quando a gente senta para conversar sobre algum determinado assunto, fofocar, elas dizem: não, lá vem a Ingrid. Não, mulher, não. Eu digo: gente, mas será? Mas é isso mesmo? Porque sou privilegiada, né, por ter a formação que tenho. Então, naturalmente, eu provoco outros olhares. Então ela diz: não, lá vem, não, Ingrid, tu não. Não. Eu digo: gente, é assim mesmo, a gente precisa ser provocado. Ingrid, se a gente estivesse numa rodinha, eu acho que eu te esquecer e eu dizer: lá vem a Maísa com a militância dela, a chata. Que bom, né? Exatamente, ela diz isso. Não, não, Ingrid, não vamos falar com ela não, porque ela não quer falar mal. Eu digo: não, gente, não é sobre isso, é sobre pensar. É isso mesmo, será que não pode ser outra coisa?
Ei, mas falar mal da vida alheia, às vezes, é bom, a gente mantendo o limite, entendeu? Só para descontrair, como entretenimento, mas sem, né, fazer nada que sirva para destruir a vida dos outros. Sim, não Tá é me para ficar entendendo, né? chato, né? Não é para ser chato. Ah, ela vem assim, um corre conversar. Não é sobre isso, mas é sobre provocar. Eu acho que a gente tem esse papel também, sabe? De provocar o outro. Gente, será que é isso mesmo? Será que não pode ter sido aquilo? Porque fica algo. Alguma coisinha fica, sabe? Você contribui ali para o momento da conversa, mas Uhum. quando você joga a sementinha, eu aposto muito que alguma coisa fica. E a gente pensar, né, mas é que às vezes dentro de uma conversa, sei lá, a gente pode estar falando sobre o corpo de alguma mulher. Pode ter dentro daquela roda alguma mulher que está com alguma questão com o corpo, né? E que ela se sente desconfortável ali pelo fato de ver todo o grupo trazendo aquela temática, mas não se sente à vontade para dizer assim, gente, essa é uma questão que eu tenho também, né? E naturalmente, eu já presenciei mulheres falando assim, então, depois que saiu do grupo, no individual, falou assim, então eu nunca vou me sentir à vontade de biquíni na frente dessas pessoas. Porque se estão falando isso de outra mulher, muito provavelmente vão olhar para o meu corpo também. Então a gente precisa ter esse cuidado. Eu lembrei, sabe de quem? Da Preta Gil, né? A Preta Gil que já vinha quebrando essa coisa desses padrões e tal, né? Se mostrando com o corpo que ela tem e que ela conquistou, né, gente? Porque às vezes a pessoa diz assim, ah, mas ela fez procedimento tal, procedimento X, procedimento Y. Bom, se a pessoa acha que aquilo vai fazê-la ficar melhor nos limites da saúde mental dela, se aquilo é programado, parará, parará. E aí, recentemente, ela apareceu, né, com a bolsa de colostomia, pois, enquanto estava fazendo o tratamento para o câncer, depois ela apareceu com as cicatrizes, tem sempre aquela multidão que vai lá malhar, né? Mas não, mas ela está aí quebrando padrões. Eu citei apenas uma pessoa que é muito conhecida, mas no cotidiano a gente tem outras mulheres se mostrando até para dizer, olha, eu estou passando por isso, mas tem uma infinidade de outras mulheres que também estão aí, né, com esse problema, as que falam da sobrecarga cotidiana, né? Então elas estão se mostrando para que outras digam, não, a gente passa por isso junta, né? A gente se entende, né? E aí a gente lembra de outras mulheres, que também é bacana lembrar de outras, né, como exemplo e tal. Sim, aí contribuindo, eu acho que essa questão da vulnerabilidade feminina é um ponto que está fazendo as mulheres se unirem. Quando uma mulher vem, uma Preta Gil, ou como uma pessoa comum, como eu, a Ingrid, né, e se coloca no sentido de isso, eu não estou dando conta disso, isso não está sendo uma questão fácil para mim. Outras mulheres se identificam e se sentem à vontade também, né, porque eu escutei aí os episódios anteriores e a gente fala, e vi que vocês falaram muito sobre ser forte, né? Da fortaleza que é a mulher e que, na verdade, nós temos muito de frágil também, né? Então, quando uma mulher vem e coloca dessa forma, é um ponto de união E que gera redes de apoio. A gente tem falado muito de rede de apoio, né? total. Sim, como a Ingrid lá na infância conectou com a amiga dela. Começou Sim. a ser amiga daquela criança porque foi lá e ofereceu ajuda em relação ao cabelo. Então, isso conecta as mulheres, né? E traz essa rede de apoio que traz muita leveza para a saúde mental, querendo ou não. Perfeito, gente. Eu acho que esse papo é uma continuidade desses episódios do mês, mas ele também fecha assim justamente com essa necessidade, né, de união mesmo, né, de compartilhamento, de ajuda, de apoio, de incentivo e também de difusão, né, do trabalho de outras mulheres, né, de como é bom a gente se mostrar juntas. Para fechar, tem aquela frase, aquela mensagem final, Ingrid? Eu desejo, né, que a gente consiga viver num mundo mais empático para além do gênero. A gente estar hoje nesse lugar de proteger o nosso gênero porque a gente precisa. Não é uma bandeira, não é levantando nada político nesse sentido, partidário, mas é porque a gente precisa, sobretudo é uma questão de sobrevivência. Então, que a gente consiga ser empático com as pessoas, com o mundo, de maneira verdadeira, É uma questão humana, né? essencialmente humano. Eu acho que isso se tornar uma questão essencialmente humana, independente se seja homem, mulher. Eu amo ser mulher, né? Assim, eu acho que eu nasci na posição certa, né? Mas eu realmente espero que se torne menos desafiador
cada dia mais, né, ser quem somos, né, e que nós possamos encontrar esse apoio aí uma nas outras, porque eu acredito que muitas coisas já não cabem mais, principalmente dentro do nosso gênero. Perfeito. Foi lindo. Catrine Barroso, Ingrid Souza, muito obrigada por estarem com a gente, tá? Eu amei. Obrigada. Obrigada a vocês pelo convite, eu amei participar. E assim nós chegamos ao final do episódio de hoje. Esse foi o último do especial do Mês da Mulher. Não esquece de seguir a gente na sua plataforma de streaming favorita. Se você está no Spotify, você pode dar 5 estrelinhas para a gente, classifica o Papo Saúde. Você ainda pode dizer o que achou desse episódio. Deixa aí a sua resposta, a sua pergunta, seu comentário, sugestão de tema. Se inscreve no nosso canal no YouTube, assim você recebe notificação sempre que tiver episódio novo por aqui. Aqui tem informação, aqui tem saúde, aqui tem Unimed. E você pode entrar em contato com a Unimed Ceará pelos perfis oficiais no Instagram e Facebook ou pelo site acessando www.unimedceara.com.br. Esse podcast é desenvolvido pela Leme Digital. Até a próxima. Saúde!